Olá, alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês, galerinha? Gente, amei a live. Amei a live com vocês. Foi muito legal a brincadeira, né? Semana que vem tem mais, hein? Quero todo mundo, hein? Quem ficou dormindo, que não participou. Lívia! Lívia, cadê você? Senti sua falta, hein, menina? Pessoal, Pedro Arthur também, sentia falta. Pessoal, semana que vem tem outra live, conto com vocês, tá? Olha só, hoje nós vamos corrigir o capítulo aqui, ó. Coloquei a correção aqui, o capítulo dos maias, astecas e incas, e hoje nós vamos falar dos povos indígenas no Brasil. Olha as páginas que eu tô corrigindo ali, ó, hoje, tá? Hoje nós vamos revisar. Gente, presta atenção, galera. O que vocês têm que saber dos astecas, maias e incas? A localização, tem um quadro aqui, a característica de cada povo, a religião deles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para revisar esse conteúdo. Então, lá na página 183, vocês tinham que ler um texto, e depois de ler o texto, era para vocês falarem sobre os descendentes dos maias que vivem em estado de pobreza e abandono. Gente, nós falamos que essa população foi praticamente dizimada. Os maias, astecas e incas, os maias até não foi tanto pelos espanhóis, porque os maias, como ficavam próximos dos astecas, então, e eles eram cidades-estado, foi o único que não constituiu o império, era cidade-estado, então os próprios astecas dominaram os maias. Os maias também estavam sofrendo de problemas internos ali entre as cidades-estados, né, que não estavam ali entre guerra entre elas mesmo, e aí os astecas aproveitaram e dominaram. E aí depois logo vieram os espanhóis, que dominaram geral. Os astecas dominou toda a região dos maias. Então, esses descendentes, eles ficaram, gente, sobre estados de pobreza, né? Aí eu coloquei aqui, como que eles ficaram? Por que os maias vivem nesse estado? Além deles terem sido dominados pelos astecas e depois pelos espanhóis, por que eles vivem até hoje nesse estado de pobreza e abandono? O estado de pobreza e abandono, ao qual os descendentes dos maias possuem, a relação com a marginalização social dessas pessoas. Ou seja, os governos que se estabeleceram ali naquela região da América Central não se interessaram muito por esses descendentes. Eles deixaram esses descendentes a Deus dará. E até hoje eles não conseguiram se restabelecer. Porque o certo, essas populações que viviam na América, que com a chegada dos espanhóis, os portugueses, que perderam seu território, eles eram para ser ressarcidos, né, das perdas que eles tiveram. Mas isso não ocorreu, não. Por isso que esse povo ainda continua, os descendentes continuam na marginalização. A gente vai ver o caso do índio brasileiro, que não está muito diferente, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do índio brasileiro. Na letra B, que está lá na página 184, está perguntando assim: como esse povo, como esse modo de vida dos descendentes maias pode ser interligado com o processo de colonização? Porque o processo de colonização interferiu diretamente na estrutura social. Quando os espanhóis chegaram na região, que dominaram os astecas e dominaram toda a região da América Central, eles não tiveram como se desenvolver mais. Eles passaram a ser escravos. Os descendentes dos espanhóis, lembra que os espanhóis utilizaram esses povos aqui, ó, como escravos para trabalhar nas minas. Muitos morreram de fome, porque deixaram de produzir alimento. Só produzia, só procurava ouro. Então, eles foram tratados como escravos. Então, está diretamente associada à dominação dos espanhóis, sim. Na letra C. Por que os aspectos religiosos dos antigos maias chamam tanta atenção dos turistas, na atualidade? Barulho. No turismo. C. Voltando na C, galera. Por que os aspectos religiosos do antigos maias chama tanta atenção dos turistas na atualidade? Em virtude do contraste existente entre as formações sociais contemporâneas e aquelas da época dos maias. Essa região tem muitas turistas por causa das pirâmides. Eles faziam construções, existiam cidades, pessoal, e ainda tem as ruínas dessas cidades. Então é um grande contraste de como que eles conseguiam naquela época, que não tinha tanta tecnologia, como que eles conseguiam fazer aquelas pirâmides, aquelas cidades tão planejadas e tão bem arquitetadas, com uma arquitetura bem robusta. Vamos lá, agora na página 187.
Na página 187 tem um símbolo da religião asteca, que além das pirâmides, que não foram destruídas, tem a Pedra do Sol, que é conhecida como o calendário asteca. Essa Pedra do Sol, ela é muito utilizada no calendário asteca, porque os maias criaram o calendário, mas os astecas também criaram o calendário. E essa pedra, gente, assim como as pirâmides, não foram destruídas, tá? Essa pedra encontra-se em um museu lá no México. Aí a gente vai lá na letra A. Por que o autor do texto compara a Pedra do Sol com a Mona Lisa? Gente, a Pedra do Sol é tão visitado quanto o quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque é o item mais visitado do museu onde está armazenado. Ou seja, essa Pedra do Sol é um dos artigos mais visitados onde está armazenado. B. Que elemento da religião asteca foram desenhados no calendário? A figura do deus Tenachtion, com duas garras segurando o coração com sangue e um jaguar. Tá? A figura de Deus, porque todos esses povos aqui, ó, eram politeístas. C. Os astecas entendiam o ciclo da humanidade. Como eles entendiam? Eles entendiam que era um eterno caminhar, no qual a humanidade evoluía e se renovava. Achavam que era o tempo todo a humanidade se renovando. Letra D. Pesquisa o calendário maia e aponta semelhança com o calendário asteca. A semelhança, gente, é a organização cíclica. É de tempo em tempo. Eles têm igual o nosso, tem fevereiro, março, abril. Eles também tinham tempos, não eram com esse nome, mas eram uma organização cíclicas. E os maias eram diferentes porque tinha pontos e barras que indicavam um número no calendário, tá? Mas a semelhança é essa organização de tempos em tempos, cíclicas. Eles tinham noção de tempo. Lembra que nós falamos que eles eram ótimos matemáticos, arquitetos, ótimos astrônomos, né? Porque os dois povos criaram um calendário, tanto os astecas quanto os maias. Lá na página 189, esse quadro aqui, ó. Você tinha que colocar a posição geográfica de cada povo, a organização política e a organização social. Geográfica, maias na América do Central, astecas, México, incas, América do Sul. Descolonizado, porque os maias eram descolonizados porque eles eram cidades-estados. Já astecas e incas eram império. A sociedade, todos os três tinham uma hierarquia, tinha um governante de cima para baixo, tá? Governante, os sacerdotes, os camponeses, os artesãos, tá? 2. Qual era o papel da religião nessa sociedade? A religião assumia um papel central. A religião que comandava a vida deles. Eles faziam tudo em nome... Tanto, gente, que eu falei para vocês, o que ajudou os espanhóis dominarem esse povo, um dos fatos, porque são 3 fatos, um dos fatos foi porque eles confundiram os espanhóis como deuses. Quando eles viram os espanhóis descendo a cavalo, de barba, eles não conheciam o cavalo porque quem trouxe o cavalo para a América foram os espanhóis. Eles acharam que eram, com aquelas roupas que eles não conheciam, eles acharam que os espanhóis eram deuses e começaram a oferecer o ouro, porque esses povos tinham conhecimento do ouro. Eles retiravam ouro, mas não era com valor econômico. Eles tiravam ouro para se enfeitar, para fazer os deuses deles. Isso que aumentou a cobiça dos espanhóis. Quando os espanhóis viram eles enfeitados de ouro. Deuses construídos só de ouro. Estamos no Eldorado, ou seja, a cidade de ouro. Mas, na verdade, eles eram politeístas e eles faziam da religião a parte central. Tanto que eles faziam até sacrifícios humanos. Quando eles achavam, vamos agradar o Deus. Está chovendo muito, está atrapalhando a agricultura. Porque esses povos, embora eles tinham conhecimento do ouro, eles eram uma sociedade agrícolas. Eles viviam da produção agrícola. O tempo todo eles produziam muito. O ouro era só para se enfeitar. Não tinha valor econômico, que os espanhóis tinham. Aí, quando eles achavam que está chovendo muito, a plantação não está desenvolvendo, aí eles faziam um sacrifíciozinho lá para agradar os deuses para poder melhorar o tempo. Era mais ou menos assim. A religião era a parte central. E qual a função da mita pelos incas? Gente, preste atenção numa coisa que eu vou falar com vocês. Os incas tinham um sistema de imposto chamado mita.
Isso é só os incas que tinham. O imperador inca cobrava imposto da população. E o imposto da população era pago pelos camponeses em forma de prestação de serviço. Esses camponeses tinham que trabalhar na agricultura, ou trabalhar na construção de estrada ou templos, gratuitamente para o imperador. Era uma obrigação, era obrigado, isso era um imposto, a prestação de serviço da população inca, tá? E agora vamos ver o quadro conceitual. O quadro conceitual tem as características, e aí você tinha que escrever o nome dos povos, que é maias, astecas e incas. Os incas formaram império. Lembrando, gente, eu não posso deixar de falar com vocês que as três coisas que ajudou os espanhóis a dominarem os astecas foi a arma de fogo que os espanhóis utilizaram, foi as doenças que os espanhóis tinham, e foi também eles terem confundido os espanhóis como deuses. Gente, agora a gente vai entrar no capítulo 2. O capítulo 2, olha aqui, ó. Inicia aqui, ó, com os índios brasileiros. Gente, o que eu tenho que falar dos índios brasileiros? Os índios brasileiros, quando a gente fala índio, é toda a mesma espécie. Não. Tem vários grupos indígenas no Brasil. Tinha muito mais. A gente observa esse mapa aqui, ó. Observa o mapa da página 192, a gente vai ver os povos indígenas com a chegada, que tinha aqui com a chegada dos portugueses. Se eu for mostrar um mapa atual, a gente vai ver que diminuiu muito. E esses índios, existia uma diversidade, ó. Tinha a espécie de índio chamado Macrogê, Caraíba, Aruaque, Tupi. Cada povo indígena tem uma característica linguística, uma característica de se vestir, de se comportar. Os índios, gente, por isso que eu gosto de chamar de povos nativos. Eles não são todos, têm a mesma característica, não. Cada povo indígena tem a sua própria característica. Tem índio que fazia rituais de antropofagia, porque tinha grupos indígenas que achavam que se comesse a carne humana, por exemplo, era um guerreiro, ele capturava o guerreiro. Se ele comesse a carne daquele guerreiro, ele iria pegar aquelas características do guerreiro. Então, isso aí é chamado antropofagia, que é a alimentação da carne, mas porque eles acham que vão adquirir as características. Lá na página 195 tem um RA. Esse RA é um vídeo que fala as razões que motivaram os europeus a representar os indígenas daquela maneira. Olha só, porque você vai ver que o encontro dos nativos com os europeus começaram a acontecer a partir de 1492 com os espanhóis, né, com a chegada de Colombo. No Brasil também teve os primeiros relatos que a gente tem do encontro do português com o índio, é daquele escrita, né? O escrivão que escreveu lá naquela viagem de 1500, que falava que eles tinham peles bem feitas, narizes bem feitos, a pele avermelhada. Então, de início, gente, esse encontro dos portugueses e espanhóis com a população nativa da América foi amistoso. Essa população daqui não atacou os portugueses e os espanhóis, não. Depois que eles perceberam que os espanhóis e os portugueses queriam aprisionar, fazer de escravo, e que aí houve uma resistência. No caso do índio no Brasil, como o território do Brasil era maior, muitos índios fugiram para aquela região norte da floresta amazônica, que não era conhecida pelos portugueses. A maior parte dos grupos indígenas que viviam no litoral fugiram para essa região. Outra coisa que a gente vai ver, que é a colonização europeia. O que a colonização europeia trouxe para esses índios? Doenças. Inúmeras doenças foram trazidas por esses colonizadores, como gripe, sarampo. Superioridade bélica, ou seja, conflitos entre índios e exploradores, os europeus usavam a potência bélica, a pólvora, né, a arma de fogo, o ferro, que era bem superior à madeira usada pelo índio. Assimilação cultural. O que é assimilação cultural? O português, quando dominava o índio, ele queria impor ao índio a cultura europeia, vestir roupa, seguir a religião cristã. Então, isso é assimilação. E a própria escravidão, porque a escravidão indígena foi uma prática incorporada durante a colonização da América.
mesmo que realizavam a catequização desses indivíduos, que lutavam contra a prática cruel. Muitas das vezes as missões jesuítas eram atacadas para roubar indígenas e escravos, tá? E hoje em dia, o índio hoje em dia, ele adquiriu seus direitos, aí tem aqui na parte final aqui um índio. Gente, constantemente a gente vê no noticiário o índio ainda brigando pela sua terra. Hoje em dia, a briga do índio é contra os latifundiários. Muitos latifundiários querem o quê? Explorar minérios na terra do índio, devastar a floresta para fazer pasto de gado ou para fazer uma agricultura. Hoje em dia tem o órgão do IBAMA, né, que é para proteger o índio. Mas constantemente a gente vê índios sendo mortos em conflito com latifundiários, né? Estima-se que atualmente cerca de 800 mil indígenas sejam distribuídos em mais de 220 grupos que habitam o território brasileiro, o que contraria a visão do desaparecimento da população indígena. Não desapareceu não, ainda tem muito índio. Porém, a luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento de seus direitos permanece. A população indígena ainda são vítimas de preconceito e exclusão. Suas aldeias são frequentemente atacadas por fazendeiros que desrespeitam a posse da terra. Por isso, foram criadas diversas organizações em defesa da população do índio, que reivindicam o reconhecimento legal das terras do índio, porque o índio ainda não recebeu esse reconhecimento legal de que eles são donos da terra, que eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, pessoal, é isso. Esse capítulo é curtinho. Leia esse capítulo 2, o Povos Indígenas, faça todo o exercício desse capítulo e também faça lá no Portal Saio. Até esse capítulo, Povos Indígenas, é para botar tudo em dia. Quem está me devendo ainda o trabalho, que ainda vai lá no portal, vê se você está com nota. Se você não está com nota, é porque você está devendo o trabalho ou não assistiu às videoaulas lá do SAI. João Pedro, meu filho, acorda que você está me devendo por de coisa. Vai lá, tá, pessoal? E por hoje é só, galera. Até a próxima aula. Faz todo o exercício, hein? Tchau.